Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com você. Mais uma vez estamos aqui para fazer a transmissão da oração da madrugada. Hoje, quinta-feira, queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de nós podermos estar aqui juntos para clamar ao Senhor e para nos render na presença dEle e desfrutar a presença do Senhor. Deus, Ele sempre se manifesta quando o seu povo levanta o clamor a Ele. Então, nesta manhã, quero dar a você boas-vindas, a você, querido companheiro, querido companheira, que está sempre conosco nas orações da madrugada, tendo a revelação de que todas as madrugadas, ao levantarmos as mãos, estamos abrindo os céus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Falando em casa, ontem nós tivemos uma casa de paz tremenda. Eu creio que a palavra que foi ministrada vem ao encontro da necessidade de nós termos um alinhamento com Deus, uma confiança em Deus, para poder mudar os nossos hábitos e não alimentar as serpentes, o espírito da serpente em nossa vida. Amém? E que Deus nos dê graça de poder fazer do nosso lar uma verdadeira casa de paz, uma verdadeira casa de harmonia, um lar onde nós com certeza queremos estar, porque sentimos que ali é o nosso local de refúgio, nosso local de repouso e nosso local de ativação e de encorajamento. Então, nesta manhã, queridos, queremos, já sem mais delongas, entrar em nosso tempo de oração e vamos levantar nosso clamor diante do Senhor. Primeiramente, vamos ter um tempo de adoração a Deus e orar ao Senhor neste dia tão especial. Eu creio que Deus preparou um dia sobrenatural para mim e para você, para que a gente possa ter um dia muito especial nesse dia. Um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de comprar e vender, um dia onde o favor de Deus se inclina ao nosso favor. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Quero dar boas-vindas aos irmãos que já estão entrando. Daqui a pouco creio que vão entrar mais pessoas, mas já vamos iniciar este processo de oração, vamos ganhar nosso tempo, temos coisas preciosas aqui para compartilhar com você, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aí onde você está, comece a falar em novas línguas, comece já a criar essa atmosfera ali no seu local onde você está, e permita que a presença de Deus esteja invadindo o seu coração nesta manhã. Aleluia. Sim, Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos unir nesta manhã. Mais uma vez, Senhor Deus, dentro desta comunhão, deste momento ímpar, deste momento onde nós queremos trazer a Tua presença sobre a nossa vida. E muito obrigado, Senhor, porque sabemos que Teu Espírito Santo está operando em nós. Teu Espírito Santo está, Senhor, movendo em nosso meio nesta manhã, de uma forma sobrenatural. Senhor, nós queremos Te exaltar, queremos louvar o Teu nome, agradecer pelo alimento espiritual que o Senhor tem nos concedido, pela revelação, Senhor Deus, da Tua paz, pela revelação, Senhor Deus, da Tua palavra, pela revelação, Senhor Deus, da Tua vontade para a nossa vida. Senhor Deus, nós somos homens e mulheres de propósito. O Senhor tem nos dado uma visão e temos caminhado dentro dessa visão e estamos nesse processo de desenvolver a visão que traz vitória, a visão que produz conquista, a visão que produz alinhamento, santidade com Deus. Muito obrigado, Senhor. Receba todo o nosso louvor, toda a nossa honra, Senhor. A Ti damos, Pai, toda
Glória, porque sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão as fazem os vigias que cuidam dela. Senhor, nesta manhã nós queremos clamar ao Senhor e orar ao Senhor, não só por necessidades, mas nós sabemos, Pai, que precisamos nos fortalecer no poder da Tua força. Por isso nos revestimos desta armadura, Senhor. Colocamos o capacete da salvação, colocamos, Senhor Deus, a couraça da justiça, o escudo, Senhor Deus, da paz. Colocamos a espada do Espírito, o cinturão da verdade e nos calçamos com o Evangelho da paz. Senhor Deus, por isso nós, munidos da nossa armadura nesta manhã, queremos levantar o nosso clamor diante de Ti. Queremos levantar a nossa intercessão diante de Ti. Senhor, há tantas necessidades, há tantas situações que demandam homens e mulheres que oram, homens e mulheres que intercedem, homens e mulheres que se colocam na brecha para que a ação do poder de Deus seja, Senhor Deus, algo forte, notório, algo que, Senhor Deus, emplaca, que traz uma ação dos céus sobre as circunstâncias, mudando totalmente, Senhor Deus, mudando totalmente a nossa vida e o nosso entorno, favorecendo-nos com a graça e o poder de Deus em nossa vida. Senhor, nesta manhã queremos levantar nosso clamor, Senhor. Pai, nos arrependendo, Senhor Deus, dos nossos pecados, nossas faltas, e nos arrependendo pelos pecados da nossa casa espiritual, por aqueles que ainda estão mornos, por aqueles que ainda não estão, Senhor Deus, tendo esta revelação, tendo, Senhor Deus, esta visão, Senhor. E nos clamamos ao Senhor por cada um deles. Clamamos, Senhor Deus, e confessamos os pecados da nossa cidade, Senhor. Nesta manhã, nos identificamos, Senhor, com a drogadicção, Senhor, com a prostituição, com o roubo, com o engano, com a corrupção, Senhor, da nossa cidade, com as pelejas, com as contendas. Este ano, Senhor, apesar dessa pandemia, temos eleições e já começam, Senhor, as pessoas a se manifestarem, falando mal um dos outros, Senhor, denigrindo um outro, denigrindo a imagem, o trabalho realizado, Senhor. Pai, já começam, Senhor, os falatórios, já começam as acusações. Senhor, livra-nos, livra-nos. Nós oramos porque sabemos que a injustiça começa a se aguçar, Senhor. Pai, porque os homens não têm temor ao Senhor. Diante de situações tão gritantes que há em nossa cidade, Senhor. Que há, Senhor Deus, em nossas ruas, que há, Senhor, a violência, o roubo, a agressão, Senhor Deus, dentro dos lares, as mulheres, Pai, as vítimas de pessoas que entram nessas estatísticas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos os acidentes com morte que têm acontecido, Senhor, Pai, nós pedimos perdão, Senhor, porque o pecado se levanta, o pecado sobe como fumaça, Senhor. E nós oramos pela Tua misericórdia, Senhor. Nós oramos pelo Teu perdão, Senhor. E nos identificamos com esses pecados da nossa sociedade, da nossa cidade. Nos identificamos com o pecado da incredulidade, ou mesmo o pecado da idolatria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos todo esse jugo, como igreja nos levantamos nesta manhã, para quebrar todo jugo, toda, Senhor Deus, ofensa ao Espírito Santo, Senhor. Pai, perdoa-nos como cidade, perdoa-nos como povo de Deus, que não temos dado o testemunho adequado, que nós temos nos comportado como verdadeiros remanescentes, como verdadeiros cristãos que confessam, que louvam o Teu nome. Muitos vão até as igrejas para confessar, para louvar o Senhor, mas os seus corações estão cheios de idolatria, cheios de maldade.
Pai, confessamos nossos pecados pelos religiosos, pelas pessoas religiosas, Pai, que não querem compromisso contigo, mas passam como piedosos, passam como pessoas que têm compaixão dos outros, mas na verdade há falsidade em seus corações. E nesta manhã nos identificamos com esse tipo de pessoas em nossa cidade, Senhor. Como ministério, Senhor Deus, nós oramos e pedimos perdão pela falta de ação da unidade entre os pastores, muitas vezes, Senhor, que às vezes não acontecem, Senhor, a onda de grande salvação em nossa cidade, por falta da unidade do corpo ministerial da cidade. Pai, oramos para que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus. Levantamos nosso clamor nesta manhã, Senhor. Pai, intercedemos em favor daqueles que precisam de salvação. Pai, há tantas pessoas que necessitam de salvação, que necessitam, Senhor Deus, ser alcançadas, pessoas que estão enfermas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Senhor Deus, enviamos palavra de cura, palavra de restauração, palavra, Senhor Deus, de um sinal sobrenatural sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Nesta manhã, Senhor, nós clamamos por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram adoecidos, aqueles que estão naquela cama, naquele hospital. Pai, levanta, sopra, Senhor, um manto de cura sobre cada uma dessas pessoas. Aquelas pessoas que foram contaminadas por esta pandemia, por este vírus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por sua cura. Nós oramos para que este vírus se seque de uma vez por todas. Pai, que assola totalmente, não só nossa cidade, mas assola, Senhor Deus, toda a nossa nação, assola todo o mundo, Senhor. Oramos, Senhor, por um declínio desses contágios. Oramos por um declínio acentuado desses contágios. Pai, oramos, Senhor Deus, porque sabemos que através dessas situações, muitos políticos têm usado como plataforma, Senhor Deus, para denegrir as autoridades, para denegrir, Senhor Deus, a autoridade máxima da nossa nação, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós oramos por todos aqueles parentes que têm perdido, Senhor, seus queridos durante esta pandemia, Senhor. E aqueles que ainda estão perdendo, Pai, seja por esta pandemia, ou seja por outro tipo de enfermidade, Pai, traz o consolo, traz, Senhor Deus, a verdade que está em Cristo Jesus, que esses momentos de dor sejam, Senhor, momentos de arrependimento, momentos de buscar em Deus, Senhor Deus, buscar o propósito de Deus, buscar a salvação em Cristo Jesus. Oramos, Senhor Deus, para que nós, como igreja aqui em Araucária, sejamos uma igreja evangelizadora, uma igreja que alcança as pessoas, uma igreja que se compadece das pessoas, uma igreja que exerça a misericórdia do Senhor, uma igreja que alcança o perdido, que tem compaixão, que tem o coração segundo Cristo. Pai, que possamos levar a cura às pessoas, possamos levar o poder sobrenatural às pessoas, desde o menor até o maior. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por uma igreja que tem revelação, por uma igreja, Senhor, que age no mover do Espírito Santo, aonde quer que ela está plantada, o poder e o fogo de Deus atua de uma forma prominente, Senhor Deus, aonde eles andam, cada um dos membros da nossa casa espiritual, que seja acompanhada de milagres, de sinais, prodígios e grandes maravilhas. Por onde quer que ande um membro de Osana, o Espírito do Senhor começa a atuar poderosamente, para que desta forma, Senhor Deus, para que desta forma possamos estar manifestando o poder de Deus, a graça de Deus, Cristo Jesus apresentando-se para poder curar, para poder salvar, para poder resgatar aquele que está perdido. Oramos pelas famílias da nossa casa espiritual. Senhor, pela paz. Oramos, Senhor Deus, por aquelas famílias que estão sendo destruídas
por falta de comunhão, por falta de, Senhor Deus, de aceitação. Senhor, oramos para que seja quebrado todo espírito de amargura, todo espírito de orgulho, Senhor, que venha a humildade ao coração das famílias da nossa casa espiritual, para que sejamos famílias abençoadas e através das nossas famílias possamos alcançar outras famílias desta cidade e, Senhor, levá-los a congregar, levá-los a fazer parte da congregação dos santos, que entrem no processo da sua salvação, em conhecer a Jesus, em conhecer o Pai, em receber essa paternidade tão relevante para a nossa vida, que nos causa direção, que nos causa proteção, que nos causa, Senhor Deus, uma estabilidade emocional e espiritual, porque ela nos ajuda a centrar o nosso coração nos propósitos, na visão que Deus nos deu para viver esta vida. Senhor, queremos valorizar a nossa vida, rendendo-te graças, rendendo-te louvor, rendendo-te honra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem operado em nossa vida, tem operado no meio do nosso povo, Pai. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti por cada irmão, por cada irmã, Senhor Deus, que tem estado firme conosco, Senhor, nos ministérios, aqueles que estão em atividade nesta hora, o Ministério da Música, o Ministério do Som, o Ministério, Senhor, da Filmagem agora, Pai, o Ministério da Mídia, todos aqueles que têm de alguma forma estado em alerta, o Ministério, Senhor, do grupo de apoio. Pai, oramos em nome de Jesus, aqueles irmãos que têm nos ajudado a atender o necessitado nesses dias de crise, a distribuir alimento, a distribuir roupas, aquelas pessoas que têm chegado até a igreja, Senhor Deus, e irmãos têm se disposto para estar ali aconselhando, curando, fazendo libertação, Senhor. Pai, nós te louvamos porque a tua igreja está em movimento. A tua igreja não se deteve nesse tempo de pandemia. Sempre esteve presente e mais ativo e mais vivo do que nunca, fazendo a obra do Senhor. Por isso a tua palavra diz que devemos fazer a obra de evangelista a tempo e fora de tempo. E nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque tudo isso só porque o Senhor nos deu força, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos renovou, o Senhor esteve atento às nossas orações, esteve atento para cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, para que enquanto o Senhor cuida das nossas coisas, nós estamos trabalhando no reino para manifestar o poder sobrenatural de Deus. Senhor, abençoa, Senhor, a obra das mãos desses queridos, dessas pessoas, filhos do Senhor, que têm entendido a revelação. Senhor Deus, por esses intercessores incansáveis, que têm orado todos os dias, que têm, Senhor Deus, declarado todos os dias. Eu tenho plena convicção, Pai, que todas essas declarações estão registradas nos céus, e que a seu tempo elas se tornarão em realidade sobre a vida da tua igreja, sobre a vida da nossa cidade, sobre a vida do nosso país. Eu sei que nós temos orado pela nossa nação, temos orado pela nossa cidade, temos orado pelo nosso estado, temos orado pelas almas, temos orado pelos departamentos da igreja, Senhor, temos orado pelo nosso ministério. Senhor, eu mesmo tenho sido alvo da oração dos nossos intercessores. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor levanta uma igreja viva, um organismo vivo que se move no poder do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. Somos gratos por cada vida, por cada, Senhor, voluntário que limpa a igreja, por cada voluntário, Senhor Deus, que está disposto sempre a servir no teu reino. Pai, uma igreja sobrenatural. Hosana é uma igreja sobrenatural, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu me emociono, Senhor, porque são filhos amados, são filhos gerados em nosso coração, Senhor. São filhos das quais nós
de certa forma, nos orgulhamos em ver o seu crescimento, em ver, Senhor Deus, já a revelação sendo manifesta no seu linguajar, nas suas atitudes, que é o mais importante, Senhor. Muito obrigado, porque estamos aprendendo a ser igreja, estamos aprendendo a amar as pessoas, estamos aprendendo, através da revelação da Tua Palavra, a nos comportar como filhos de Deus, assim como Jesus, quando via as pessoas, se compadecia delas e manifestava o poder sobrenatural do reino. Que assim sejamos nós, que possamos nos compadecer das pessoas e manifestar o poder do reino. Senhor, traz unidade na nossa igreja, Senhor. Traz unidade da nossa igreja, para que juntos levantemos nosso altar, Senhor, de sacrifícios. O altar onde nós adoramos, onde nós louvamos, onde nós nos rendemos a Deus, onde nós celebramos a Deus. Pai, onde nós participamos da festa do Senhor, onde o Senhor nos convoca para que como povo, para que como filhos, como família, nos unamos em culto ao Senhor para celebrar o seu nome. Muito obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe todo o poder. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos descontaminamos de todo resquício desta intercessão. Nos descontaminamos de toda e qualquer represália contra a nossa vida, contra nosso negócio, contra nossos filhos, contra toda e qualquer coisa que possa nos causar algum dano, Senhor. Nós rejeitamos e nos cobrimos com o sangue de Jesus, declarando, Senhor, que somos guardados, blindados pelo Senhor. Livra-nos, Senhor, do espírito da violência. Livra-nos, Senhor Deus, do espírito enganador, do espírito que vem para roubar, matar e destruir a nossa vida. Livra-nos, Senhor. Livra-nos neste dia. E declaramos hoje, quinta-feira, céus abertos sobre cada empreendedor, sobre cada empresário, sobre cada, Senhor Deus, profissional liberal. Pai, eu quero ser grato a Ti pela revelação de muitos que têm sido fiel no seu dízimo e nas suas ofertas na Tua casa de adoração. Porque muitos já estão entendendo da colheita. Por isso estão semeando, Senhor. Por isso estão semeando, Senhor. Muito obrigado pelo amor e pela fidelidade. Declaramos, Senhor, declaramos, em nome de Jesus, que aquele que tiver a revelação de poder, Senhor, doar cada vez mais. Senhor Deus, nós temos alvos e nós não temos nos esquecido de que neste ano nós queremos adquirir nosso local próprio, Senhor, como igreja, para levantarmos nosso altar de adoração, Senhor, no natural, para nos congregarmos juntos e celebrarmos ao Senhor. Eu declaro, Senhor Deus, esta impressão no espírito dos homens e das mulheres da nossa casa espiritual. Senhor, eu sei que se nos unirmos, nós vamos conseguir, Senhor Deus, nós vamos conseguir realizar este propósito. Não se trata de sonho, não se trata de um anelo ou de um desejo, mas se trata de um propósito, por conta de uma visão. E se somos homens e mulheres de visão, Senhor, nós sabemos que nós vamos ter recursos para poder levantar o nosso templo, local de adoração, Senhor, e deixar para a nossa descendência, para que enquanto Jesus não volta, eles possam ter a liberdade de cultuar e não passar por aquilo que nós passamos. Nós queremos tirar esse jugo da nossa descendência, Pai. E eu sei, Pai, que nesta geração, agora, o Senhor está levantando homens e mulheres prósperos que vão prosperar para nós podermos ter os recursos necessários para ter a nossa dupla porção desse ano, construindo, adquirindo nosso terreno, construindo ou comprando algum imóvel que já está pronto para nos receber, Pai. Nós oramos
agradecidos a Ti, desde já, porque nós sabemos que a vitória é certa. Em nome do Senhor Jesus, declaramos amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Você concorda comigo ali? Nós precisamos ter esta revelação, queridos. Não podemos nos esquecer de que nós temos uma missão. Por isso Deus está liberando muitas palavras para nós. Queridos, as palavras que Deus tem liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida com revelação, não é somente para a gente, uau, que bom, uau, que revelação. Não, queridos, é para gerar uma ação na nossa vida. É para gerar uma ação, para gerar um ato de construir o propósito de Deus. Um ato de fazer parte, de sermos construtores de um reino chamado Reino de Deus. É por isso que eu convoco você, pela fé em Deus, de que não sejamos apenas ouvidores da palavra, mas que sejamos praticantes da palavra de Deus. Amém, queridos? Porque o que vale é a instrução praticada para gerar a sabedoria. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, não sei se vai dar tempo, mas vamos andando de acordo com o nosso momento, com os minutos que nos faltam para nós terminarmos esse tempo de oração. Amados, a confiança traz vitória. Quando nós confiamos em Deus, é certo que a vitória virá. Quando nós desconfiamos de Deus, é certo que a vitória será postergada. Mas eu quero falar sobre a confiança que traz vitória. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 10 a 13. Repito, 1 Crônicas 19, de 10 a 13. Diz assim: vendo Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os amorreus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os amorreus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for da sua vontade. Uau! Que diálogo entre dois irmãos generais, homens de guerra, homens de planejamento, homens confiantes em Deus e que estavam diante de uma grande batalha, diante dos amorreus e diante dos amonitas, que eram povos guerreiros, povos com um exército poderoso, mas Joabe e Abisai entraram numa comunhão, entraram num acordo. Se cada um deles fosse mais fraco do que o exército que eles teriam que enfrentar, um ou outro sairia da sua linha de batalha e iria para ajudá-lo a vencer aqueles inimigos. Uau! Que coisa tremenda isso! A Bíblia diz: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Estava ali Joabe e Abisai numa unidade, num acordo. E na unidade que Deus se move. E vamos ver como eles se uniram neste propósito para defender as cidades de Deus e lutar pelo povo, como disse a Escritura. Então, os irmãos Joabe e Abisai venceram esta guerra. Uau! Eles venceram contra dois reis que confiaram no Senhor. Confiaram em Deus. E por confiar em Deus, nós já somos vitoriosos antecipadamente. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar,
O que eles confiaram em quem? Eles confiaram na sabedoria. A sabedoria produz vitórias na nossa vida. Interessante, escute isso. Eles tinham uma estratégia. Deus sempre te dará uma estratégia para você vencer alguma adversidade. Deus sempre te dará um posicionamento. Deus sempre te dará uma visão global e estratégias para você vencer o desafio que se apresenta diante da sua vida. Então ele disse assim que ele posicionou os mais hábeis, iriam aonde a batalha seria pior, aonde haveria mais, digamos assim, onde a luta seria mais intensa. Ele mandou os melhores guerreiros para poder vencer, porque ele sabia que vencendo aquele setor, as outras seria apenas uma consequência dessa vitória. Os demais, ele posicionou na retaguarda, atrás, e para evitar o rompimento das linhas de defesa, queridos, um grupo socorreria o outro se fosse necessário, se fosse preciso. Estratégia, queridos, é a prova da sabedoria. Por isso você e eu precisamos ter estratégia. A igreja, Osana, tem estratégias. Tem a visão escrita, tem uma visão definida, como alcançar, como pastorear, como afirmar, como discipular, como trazer o crescimento espiritual dessas vidas que nós vamos conquistando. Então, estratégia é a prova da sabedoria. Eles confiaram na estratégia, confiaram na sabedoria de Deus através dessa estratégia, através dessa visão. Isso era uma visão. E essa visão tinha um propósito: vencer, defender as cidades de Deus e conquistar as cidades que foram invadidas por esses inimigos. Provérbios capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Uau! Que interessante aqui. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. A sabedoria. Peça então a Deus sabedoria, porque esta é a única oração que Deus nunca diz não. Peça sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Uau! Devemos pedir sabedoria a Deus. Temos tantas lutas. Sempre estamos em linha de batalha. Não é verdade, queridos? Nós sempre estamos em linha de batalha. E precisamos das estratégias do Senhor para poder vencer cada uma delas. Eu tenho certeza que hoje, embora seja feriado, embora seja um dia onde talvez não vai haver movimento no comércio, etc. e tal, mas eu tenho certeza que hoje você tem uma batalha para você vencer. Eu sei que tem pessoas que têm seus parentes enfermos, precisa vencer essa batalha. Eu sei que tem pessoas que têm que bolar uma estratégia de como pagar certas contas. É uma batalha. E a Bíblia está nos ensinando nesta manhã que nós devemos confiar na sabedoria de Deus e pedir essa sabedoria para poder colocar diante da nossa batalha e bolar uma estratégia de vitória. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, em Cristo Jesus, nós podemos sim ter essa sabedoria, ter essa ciência espiritual, essa revelação de Deus,
Porque nós entendemos, já ensinei isso para vocês, de que a revelação de Deus nos dá uma perspectiva do futuro acontecimento. O Espírito Santo já vem nos prover de conhecimento pela revelação do que está por vir. Então você e eu já temos uma vantagem em relação ao mundo. O mundo fica na expectativa do que vai acontecer. E nós, como filhos de Deus, entendidos dos tempos, munidos do Espírito Santo, já sabemos o que vai acontecer. Não é verdade? Então, já nos preparamos antecipadamente, porque o Espírito de Deus nos antecipa os acontecimentos pela sabedoria. Mas a sabedoria, qual que é a sabedoria? Como que se produz a sabedoria? Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não é ser inteligente. Sabedoria é saber aplicar a palavra de Deus na nossa vida. E a própria palavra gera em nós essa sabedoria. Essa sabedoria que é acima do conhecimento e que é acima da inteligência humana. Porque a sabedoria se chama revelação. Revelação, por quê? A revelação descortina os mistérios, tira a venda dos nossos olhos. E a gente começa a ver com os olhos do nosso entendimento espiritual. Porque tudo em Deus, queridos, é espiritual. E a sabedoria é o único elemento que Deus nos concede para poder conhecê-lo, para poder saber dos seus planos, para saber dos seus propósitos. Ah, queridos. Por isso, a palavra do Senhor diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E quando você tem essa sabedoria, não é humana. A sabedoria é de Deus. Ele tira parte da sua sabedoria e te concede. Por isso que com a sabedoria, Joabe e Abisai, confiantes em Deus, venceram essas duas adversidades tremendas que se levantou contra a vida deles. Aleluia. Então, em primeiro lugar, eles confiaram na sabedoria de Deus. Não na sabedoria humana, na sabedoria de Deus. E eles disseram entre si, se você precisar de ajuda, então parte da minha retaguarda vai te ajudar. E se eu precisar, parte da tua retaguarda. Ou seja, eles agiram com grande astúcia, sabedoria de Deus, com uma estratégia que lhes concedeu a vitória. E eu tenho certeza que nesse dia, queridos, neste dia, Deus está te dando uma sabedoria sobrenatural para você ter vitórias na sua vida e de você poder entrar na dimensão da dupla porção que Deus nos prometeu para este ano. Tem muitas pessoas, queridos, que já estão experimentando. Tem muitos empresários da nossa igreja que já estão experimentando a dupla porção. Tem pessoas que já estão experimentando a dupla porção no seu trabalho, no seu consultório. Queridos, tem muitos consultórios que estão vazios. E alguns consultórios dos nossos irmãos estão cheios, a agenda está cheia. Você percebe como Deus está abençoando aqueles que agem pela sabedoria dele? Haja você também nesta manhã. Tenha esta revelação, tenha este empreendimento espiritual no seu coração, no seu espírito, imprima esta sabedoria. E eu tenho certeza que Deus te levará para um lugar alto. Para um lugar alto, onde Ele vai te mostrar todo o campo de batalha. Vai te mostrar a posição do inimigo, vai te mostrar a posição que eles estão e a estratégia que ele está bolando, e em cima disso vai te dar sabedoria para saber como você cercar e vencê-los. Aleluia! Olha que coisa tremenda! Então eles confiaram na sabedoria do Senhor. Segundo lugar,
Segundo lugar, como que eles conquistaram essa vitória? Aqui a palavra do Senhor diz, eles confiaram um no outro. Eles fizeram uma aliança, eles fizeram um pacto, eles fizeram um acordo. O mais forte defende o mais fraco defende o mais forte. E isso que precisa acontecer na nossa igreja, queridos. Esse é o amor da compaixão, esse é o amor de irmão. Esse é o amor de irmão, é de acudir aquele que está em mais necessidade. A Bíblia diz que lá no Novo Testamento, enquanto a igreja estava se formando, havia um amor tão grande entre eles, que contavam com a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque eles viam o amor um com o outro. Eles se ajudavam, se visitavam, eles se conectavam no Espírito, oravam um pelos outros, reuniam-se nas casas e reuniam-se no templo para celebrar o Senhor e para celebrar a comunhão. É importante, queridos, é importante desenvolver este lado relacional. É a força de Deus agindo na unidade. Então, eles confiaram um no outro. Mas veja só, veja o que diz aqui Jeremias. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Escute aqui. Cujo coração se afasta do Senhor. Por que Deus abençoou Joabe e Abisai? Porque eles se uniram na sabedoria do Senhor. E aqui no segundo ponto, Deus está nos dizendo que o homem que confia no homem sem anuência, sem a interferência de Deus, sem acionar a sabedoria de Deus, é maldito. É maldito. Ou seja, o homem que confia em si mesmo, que confia no seu negócio. Não, Deus não tem nada a ver com isso, esse negócio é negócio, Deus à parte. Aquela velha expressão, negócios são negócios, amigos à parte. E muitas vezes nos tratamos com Deus dessa maneira. Por isso a Bíblia diz, é maldito o homem que confia em si mesmo, que confia nele mesmo e no homem em si mesmo, sem aplicar uma unidade na sabedoria do Senhor. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, ela na verdade está condenando a confiança que Israel teve num rei ímpio, num rei que não amava Deus, que não prezava a Deus. Corretamente interpretar esta frase seria mais ou menos assim, escute, maldito o homem de Deus que confia no homem ímpio. E nós temos tantas pessoas cristãs que quando precisa de um conselho, eles vão se aconselhar com o ímpio. Vão se abrir com uma pessoa ímpia. O que essa pessoa ímpia tem para acrescentar para a sua vida? Nada. Pessoas que, no lugar de buscar a sua autoridade espiritual, no lugar de buscar o conselho de Deus, vai procurar o conselho do ímpio. É a isso que Jeremias se refere. Sabe por quê? Porque nos tempos de Jeremias, Judá estava em pecado. Judá estava com um rei ímpio, que contratava profetas para profetizar a seu favor de uma forma humana, direcionada. Por isso, nesses dias, a Bíblia diz que Deus deu espírito de engano a esses profetas para profetizarem mentiras. Uau! E aí Jeremias se levanta e diz, maldito é o homem que confia no homem, na palavra humana. Querido, a palavra humana não tem valor nenhum, queridos, diante da palavra de Deus.
A palavra humana não tem valor nenhum diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, pronta para produzir e entrar no mais profundo da nossa alma, para sondar nas juntas e medulas, no mais profundo do nosso ser e causar uma sobrenatural transformação. Mas a palavra do homem não serve. É como um galho seco, não serve para outra coisa senão para ser jogada fora. E sabe por quê? Que tem muitas pessoas que se intitulam cristãs, mas não confiam em Deus, confiam em si mesmo, confiam no que o governo está dizendo, confia nos números das bolsas de valores, confia no peso da moeda natural, quando na verdade deveria confiar na sabedoria do Senhor, na moeda que funciona no reino espiritual chamada fé. E não acessam, mas acessam as coisas humanas. As coisas humanas formam parte, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. Nossa moeda de troca é a nossa fé. Escute isso, meu irmão. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou das pessoas que zombam do Evangelho. Muitas pessoas zombam do Evangelho e você muitas vezes, ou a pessoa, né, o cristão, por uma questão de amizade, está junto ali, está se sentando junto com escarnecedores, está recebendo a instrução do ímpio e não a instrução do Espírito Santo. Eu tenho certeza que se você é cheio do Espírito Santo, jamais você se assentaria nessa roda dos escarnecedores. Jamais. A confiança entre irmãos, queridos, é valorizada pela palavra de Deus. Deus valoriza a unidade dos irmãos. Salmo 133 diz que é na unidade que Deus estabelece a sua bênção e a sua vida para sempre. É onde Deus traz a unidade. Quando Josué estava no vale, estava lutando contra um inimigo mortal, a palavra do Senhor diz que Moisés estava no monte, em cima do vale, e de um lado estava o seu irmão Arão, e do outro lado estava Ur, seu cunhado, e estavam ali levantando as mãos, formaram uma aliança, formaram um pacto de sustentação, um pacto de o mais forte levantar os braços do mais fraco. Nesse momento, a Bíblia diz que os braços de Moisés se levantavam e o povo prevalecia. Mas por estar com os braços levantados muito tempo, Moisés se cansava e baixava os braços para descansar, e enquanto ele fazia esse gesto, o povo inimigo prevalecia contra Israel. Prontamente, Arão e Ur perceberam isso e fizeram um pacto, dizendo: não, temos que ajudar, vamos fazer uma unidade aqui. E levantaram os dois, cada um braço, e sustentaram até que Josué venceu todos os inimigos. Você percebe a unidade? A unidade produz vitória, queridos. Se você é unido com sua esposa, se você é unido com seu esposo e traz essa unidade para você, da sua família, dos seus filhos, queridos, não tem para você. Não tem inimigo que vença você. Não tem imoralidade que vença você. Não tem pornografia que vença você. Não tem mentira que vença você. Não tem crise que vença você. Não tem, queridos. Na unidade, Deus atua, porque Deus, ele não se manifesta, queridos, pela circunstância. Deus se manifesta quando há unidade, quando há fé, quando há confiança, e quando o homem se apega à sabedoria divina, Deus concede a vitória, e muito mais abundantemente do que você pediu ou pensou, segundo o poder que opera em você. Uau!
segundo o poder que opera em você. A confiança entre irmãos, Deus valoriza, queridos. Assim como ontem falamos que Deus aborrece aquele que se levanta contra o seu irmão. Deus aborrece quando os irmãos não vivem em unidade. Mas quando estes se unem por um propósito na sabedoria de Deus, veja o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Diz assim, Paulo dizendo para os coríntios, alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Me alegro porque eu tenho uma confiança tão grande que estou unido junto com vocês. E eu sei que através dessa unidade, Deus vai nos dar a força que precisamos para avançar e para vencer as nossas adversidades. E vemos pelo nosso texto principal de que Joabe e Abisai eram irmãos de confiança. Um disse para o outro, se eu enfraquecer, você me ajuda. E se você enfraquecer, eu te ajudo. Uau, que coisa tremenda. No seio da família, entre irmãos. Irmãos, o que você está precisando? Você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Estou precisando de... Então, deixa eu te ajudar. Eu estou forte agora, eu te ajudo. Você está fraco. E quando eu enfraquecer, você me ajuda. E assim, mutuamente, nos ajudamos e vencemos e conquistamos, defendemos a cidade de Deus, defendemos nossa nação e expandimos os nossos territórios. Aleluia! Aleluia! Eles mantinham uma confiança no outro e mantinham uma comunicação eficaz. E o compromisso de se ajudarem mutuamente. É isso que eu preciso ter. Dentro da minha casa, dentro da minha empresa, dentro do meu ministério. Eu preciso confiar um no outro na sabedoria do Senhor e manter uma comunicação eficaz. Irmãos, ontem nós falamos sobre as serpentes em casa, né? E muitas vezes nós criamos as serpentes quando não temos uma comunicação adequada dentro da nossa casa. Como importante. Queridos, se tem uma coisa que Deus tem prezado para mim e para você, é a sua comunicação através da sua palavra. Deus tem sido claro na sua palavra. Só que nós precisamos de revelação para entender e compreender essa clareza na nossa vida. E para isso nós precisamos lutar. E para isso nós precisamos pedir a graça e pedir a sabedoria. E a palavra do Senhor diz para nós terminarmos esta parte. Bom, ainda tem bastante coisa aqui. Nós estamos com o nosso tempo bastante avançado. Mas eu quero deixar esse momento para orar e depois, no sábado, nós concluímos esses 2 pontos importantes. Queridos, eu quero orar com você nesta manhã e quero declarar uma palavra sobre a sua vida. E liberar no seu coração esta confiança que produz vitória. Assim como Joabe e Abisai se uniram num propósito, eu quero me unir com você num propósito, amados, de nós confiarmos na sabedoria do Senhor e de confiarmos de que este ano de 2020 é o ano da nossa dupla porção. Nós temos os amonitas, nós temos ali os amorreus que precisamos vencer. Precisamos vencer. Então, nos ajudando mutuamente, vamos conquistar e vamos nos expandir. Então, eu quero entrar numa unidade com você, queridos intercessores, queridos irmãos que sempre estão junto comigo aqui nas orações da madrugada, meus fiéis companheiros, né? Que acordam cedo porque tem a revelação de que este é o momento silencioso e que você tem livre acesso aos céus. Vamos entrar neste acordo, nesta aliança, nesta unidade, debaixo da sabedoria de Deus, para que possamos conquistar tudo que Deus tem para você e tudo que Deus tem para mim.
ali na região dos Amonitas e na região dos amorreus. Sabe o que tinha lá, queridos? Por isso que o povo tinha que vencer lá. Era uma terra fértil para o plantio. Era onde cresciam hortaliças, verduras, árvores frutais. E aqueles inimigos tomaram aquilo que era herança do povo de Deus. Por isso Joabe e Abisai se uniram. Não só para conquistar, mas para defender aquilo que eles também já tinham conquistado. Perceba, é ataque e retaguarda. Porque os inimigos estão vindo. Eles não têm medo, não. Eles vêm mesmo. Eles não têm nada a perder. Já estão condenados. Já tem o inferno preparado para o inimigo. Então ele vai vir de qualquer jeito. Você e eu que temos que estar em unidade, preparados para defender o que já conquistamos e para avançar em novas terras e nos expandirmos. Queridos, isto é profético. E eu quero orar com você nesta manhã, antes de nós encerrarmos a nossa transmissão. Aí onde você está, se você teve esta revelação, comece a levantar o seu clamor diante do Senhor. E diz: Senhor, eu entro em unidade com minha autoridade espiritual. Eu entro em unidade com meu Pai espiritual nesta manhã. Para que como família, assim Joabe e Abisai eram irmãos. Eles se uniram num propósito de defender a retaguarda e de atacar para conquistar. Amém, amados? Eles colocaram os seus melhores soldados para avançar e eles colocaram uma equipe para a retaguarda. Que assim sejamos nós, possamos agir com sabedoria para saber atacar e para saber defender. Atacar com aquilo de melhor que nós temos em nossa vida. Atacar com as melhores ideias, atacar com a melhor estratégia, atacar com a nossa melhor performance espiritualmente falando e defender com a nossa retaguarda. Aleluia! O casal que entender esta revelação, queridos, seu casamento vai ser só conquistas, queridos. Só conquistas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós selamos um pacto, uma aliança nesta manhã. Assim como Joabe e Abisai uniram-se na sabedoria do Senhor para se defender um ao outro e para avançar à medida que o Senhor nos concedesse a vitória. Pai, nós oramos, sabemos que temos grandes desafios que precisamos enfrentar. Cada um, Senhor, dos meus queridos, tem grandes desafios para enfrentar. Mas, Senhor, nesta manhã, unimos a nossa oração no Espírito e nos fortalecemos. Nos fortalecemos para avançar e para defender aquilo que o Senhor já nos deu. Por isso, aquilo que o Senhor já nos deu, nós declaramos: Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos sustentou. Vamos guardar as vitórias que nós já conquistamos. Mas nós também temos bons soldados. Temos a nossa fé que pode ir à frente, conquistando mais coisas. Senhor, nós declaramos e temos dito profeticamente que esse ano será o ano da nossa dupla porção. Alguns já estão experimentando essa dupla porção, mas nós sabemos que a obra da dupla porção se completará na vida de cada um dos membros da nossa casa espiritual. E sobre a igreja haverá, Senhor Deus, haverá a bênção de conquista, desse tão esperado momento de nós termos o nosso próprio local. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Não só, Senhor Deus, há um entendimento, mas há, Senhor Deus,
uma impressão em nosso espírito de que este é o momento, o tempo dessa oportunidade. Não temos recursos naturais, mas temos recursos de homens e mulheres que confiam no Senhor. De homens e mulheres que estão dispostos a se unir na sabedoria do Senhor, bolar uma estratégia e conquistar o terreno dos amorreus e dos amonitas. Homens e mulheres que fazem parte desse povo inimigo, incircuncisos, que são adoradores de outros deuses. A tua palavra diz que o Senhor chegará o tempo em que irá transferir a riqueza dos amorreus, dos amonitas, para beneficiar o seu povo. E nós somos esse povo que receberemos esses benefícios e conquistaremos a terra. Senhor, eu profetizo esta palavra sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, e nessa unidade, como igreja, vamos avançar sem deixar as nossas defesas abertas. Vamos cuidar do que o Senhor já nos concedeu como vitória. Muito obrigado, Pai. Receba toda a honra, receba toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, queridos. Você recebe esta impartição, escreva ali. Se você tem algum pedido de oração por alguma adversidade, escreva ali que nós depois vamos estar checando e vamos estar orando com você e por você, em nome de Jesus. Não esqueçam, logo mais, hoje, às 20 horas, culto de celebração. Vamos estar transmitindo, aí você poderá participar na sua casa, você que não conseguiu estar presente. Creio que ainda nós temos 3 vagas, então apresse-se para que a gente possa completar e dessa maneira celebrar o Senhor nesta noite. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.